Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um grupo de estudos aqui do nosso laboratório, com um nome que todos vocês já estão cansados ou até achando muito engraçado. O LOVES é um observatório de saúde aqui da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e nós temos um caráter interdisciplinar. Nós temos várias linhas de estudo, apesar de sermos um laboratório bem pequenininho ainda. Contamos, então, com a presença de alguns bolsistas nos projetos de carreira acadêmica e garotas na ciência. E eu tive a felizarda honra de colocar uma mensagem no grupo de mestrado lá do Profiap, que agora eu faço parte também, perguntando se algum pesquisador, se algum professor tinha interesse em falar sobre empreendedorismo aqui com a gente. E olha só, a professora Kelly Tosta está aqui conosco, respondeu rapidamente esse convite, aceitou o desafio de falar sobre este tema aí tão específico. E eu já começo falando, eu estou emocionada com essa interrogação no título, esse parênteses aí no título, porque é tipo isso aí mesmo, como diriam os meus alunos, né, gente? Nossa, meu Deus, são tantos desafios, são tantas coisas, né, que podem perpassar essa nossa jornada, que acho que esse título não poderia ser diferente, não poderia ser melhor bem explicado por uma pessoa, por uma pesquisadora, por uma professora com um gabarito, com um currículo gigantesco e de uma experiência muito grande também. E o melhor de tudo, mãe de três. Vocês viram isso no convite? Alô, minhas bolsistas mães? Nossa, mãe de três, minha gente. Ela, então, é professora associada na Universidade Universitário e Federal do trabalhador, Sul. Tem uma trajetória com doutorado em universitário e engenharia, gestão do trabalhador no conhecimento. décimo. Tem algum microfone aberto aí, cuidado, para não atrapalhar a gente, tá bom? Senão dá microfonia. Ela é líder de grupos de pesquisa, está à frente do Empreende, o FFS. Depois ela vai comentar também um pouquinho sobre o trabalho dela lá. Acompanhem lá no Instagram, porque a página deles é incrível, o trabalho deles é incrível. Então, sem prolongar muito, porque não faria jus o currículo enorme que ela tem. Agradeço muito o seu carinho, a oportunidade de estar aqui com você. A palavra é sua, fique à vontade. E vamos beber dessa fonte, gente. Vamos lá, obrigada, Ana, pelo convite, obrigada, meninas. Estou bem feliz de estar compartilhando aqui com vocês, né? A gente, graças à tecnologia, consegue estar longe e ao mesmo tempo estar perto, né? E já vou deixar aqui o convite para a gente fazer o caminho inverso, professora Ana. Daqui a pouco a gente conversa sobre a possibilidade da gente agendar um de lá para cá, né? Uma das nossas ações aí, das primeiras ações de 2025, já está na agenda aqui da gente fazer o caminho inverso para a gente conhecer um pouco do que vocês estão fazendo aí. Eu adorei o nome do laboratório, achei incrível. E aí, eu nunca vou recusar um convite para falar desses dois temas, seja em separado ou seja tudo junto. Né? Como a professora me apresentou, então, né, eu venho estudando essa questão tanto da maternidade quanto do empreendedorismo. Eu venho de uma trajetória de formação interdisciplinar. Então, adoro essas conversas interdisciplinares, né? E aí coloquei a interrogação, porque no final acho que a gente vai tentar discutir juntos o que é sucesso, né? Qual é o nosso entendimento de sucesso? Porque disso depende muito se vamos, né, chegar a essa conclusão de que temos ou não esse sucesso esperado. Mas vamos lá, então. É, Quem sou eu, então, rapidamente, né? A professora Ana me apresentou, eu sou Kelly Tosta, sou professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, que é uma das universidades novas também, nós fomos criados em 2010. Eu estou em Chapecó, Santa Catarina. Minha cidade ficou bem conhecida aqui depois do desastre aéreo, do time de futebol, todo mundo ouviu falar sobre isso, né? Que triste a gente ficar famoso pela tragédia, né? Mas, enfim todo mundo acabou ouvindo falar da gente, então nós estamos aqui quase caindo do mapa do Brasil para a Argentina, aqui, estamos aqui na finaleira do Brasil. Sou professora do curso de administração aqui, a minha formação inicial é administração, e atuo na pós-graduação, então, no programa de administração universitária e no Profiap, por onde conheci a professora Ana, então.
Atuo na pesquisa, então, muito fortemente nessa linha de gestão de pessoas, né? A questão de questões de gênero relacionadas ao mercado de trabalho, competências empreendedoras, então, tenho trabalhado bastante nesse sentido. Como ciência social aplicada, a gente não consegue desvincular da extensão, então estou sempre com um pezinho lá na extensão também. E como a professora Ana me apresentou, sou mãe de 3 crianças, então da Alice, de 9 anos, e do Bento e do Lucas, de 7. É, né, eu brinco que em minha defesa eu só engravidei 2 vezes, né? Veio 3 porque era para ser. Então, que daqui a pouco é bem possível que apareçam por aqui, porque, né, é tudo junto e misturado. Quando a gente faz trabalho de casa, não tem jeito, né? Eles sempre aparecem vez ou outra. Então, muito rapidamente, queria compartilhar um pouquinho, qual é o meu local de fala, né? De onde eu venho, para vocês entenderem um pouco do que a gente está fazendo aqui. Então, eu coordeno a parte de pesquisa de um movimento chamado Movimento Empreende UFFS. Esse movimento foi constituído em 2017 com o intuito de reunir as ações de empreendedorismo universitário que já vinham em curso desde 2010 aqui na universidade, mas muito de maneira isolada. Então, nós tínhamos já uma incubadora de negócios, nós tínhamos empresas juniores, nós tínhamos, né, vários projetos de pesquisa e de extensão pontuais ali, e nós entendíamos que precisávamos de um guarda-chuva, né? De um grande guarda-chuva que abrigasse esses projetos, porque a gente entendeu que cada projetinho sozinho não ia conseguir chegar muito longe. Então, a gente precisaria desse fôlego aí de juntar tudo. Em 2020, nós fechamos um acordo de cooperação técnica com o Sebrae, com a Educação Empreendedora do Sebrae, e isso nos deu um fôlego e uma visibilidade bastante importantes aqui. E hoje nós temos mais de 15 mil pessoas impactadas pelas nossas ações. Então, como a professora Ana colocou, né, convido vocês para seguirem a gente lá no Instagram. A gente tem várias ações que são online, que dá para participar mesmo estando aí no Pará. Vou adorar encontrar vocês por aqui, né? E fica o convite, então, para, tendo a oportunidade, né, virem nos visitar, virem estar conosco aqui. Hoje a gente é o maior grupo de promoção do empreendedorismo universitário de Santa Catarina. Isso a gente já conseguiu medir, né, pelo nosso impacto, nos comparando com as outras universidades, mas é possível que a gente seja um dos maiores do sul do Brasil. Então, não disse isso para, né, para me gabar, mas assim, muito para falar para vocês que a gente começou um trabalho de formiguinha numa universidade nova no interior, nós não estamos na capital, né? Nós estamos no interior aqui do estado de Santa Catarina, estamos aqui bem longe, nós estamos mais perto da Argentina do que da capital. Então, isso não foi um trabalho simples, mas é um trabalho bastante possível, né? E que a gente tenta se inserir aí no ecossistema e tenta ajudar os outros grupos a fortalecer uns aos outros, né? Esse é o nosso grande objetivo. Mas, enfim, nós não viemos falar sobre isso, né? Nós queremos falar sobre mulheres empreendedoras. Então, eu trouxe alguns dados aqui que eu consegui levantar que nos faz pensar um pouco sobre que cenário é esse das mulheres empreendedoras, né? A gente tem um dado aqui de 2022 que as mulheres eram 10,3 milhões, as mulheres empreendedoras, na percepção do Sebrae. Isso significa 34% das mulheres. E a visão do Sebrae ainda é uma visão de que mulher empreendedora seria aquela que tem um negócio, né? A gente já trabalha aqui na universidade com um conceito mais amplo de empreendedorismo, então, se fosse considerar esse conceito mais amplo, seríamos muito mais, mas as que têm negócio são 34%. 41% das mulheres que empreendem, empreendem por necessidade. Esse é outro dado importante, né? A gente tem aquele conceito, que imagino que vocês trabalhem aí também, de que existem dois tipos de empreendedorismo, né? Aquele por oportunidade, que é quando você enxerga uma oportunidade de negócio e no mercado, né? E aproveita essa oportunidade. E o empreendedorismo por necessidade é quando você não consegue se inserir em outro espaço e você vê o empreendedorismo como a única solução, né, para ter renda. A gente trabalha, em média, 7,5 horas por semana a mais do que os homens. E, em contrapartida, a gente recebe, em média, 30% a menos do que os homens.
essa matemática nunca fecha, né? Como assim a gente trabalha mais e recebe menos, né? Então, existe uma lacuna bastante importante aqui que a gente precisa considerar e lembrando que esses dados são dados oficiais. A gente sabe que o empreendedorismo por necessidade, depois do MEI melhorou bastante, mas a gente ainda tem muitas empreendedoras informais. Então, se a gente fosse considerar dados da informalidade, que obviamente por conta da informalidade não temos, esse número certamente seria muito maior. Bom, olhando para esse conceito, a gente tem um contexto que nos preocupa muito, né? Então, e eu trouxe alguns itens aqui desse contexto que faz com que essa matemática feche menos ainda. Primeiro, a gente tem um contexto social onde que as meninas são criadas para serem princesas, né? Então, eu vejo isso muito claramente, porque eu tenho menina e menino, né? Então, assim, até a roupa, né? A roupa da menina é vestido, é saia, que é incômodo para brincar. Atrapalha às vezes, né? Para brincar. É rosa, tem laço, tem pendurico, tem isso, tem aquilo, né? A roupa do menino é prática, favorece, né? A brincadeira, favorece a interação. Só que, para além dessa discussão das meninas princesas, a gente tem um outro fator nessa percepção do que é uma menina bem comportada e o que é um menino bem comportado, né? Que me preocupa muito mais do ponto de vista do empreendedorismo. Quando a gente fala de comportamento e de competências empreendedoras, né? Uma das competências que se sobressai é a questão da iniciativa, do sentimento de dono, né? Da tomada de consciência de que você sabe e que você é capaz, né? E quando a gente fala das meninas como princesas, princesas não questionam, né? Princesas esperam a sua vez de falar. Então, isso faz com que as mulheres cresçam com um sentimento forte de inadequação, né? Aquelas mulheres mais, elas não são incentivadas a serem questionadoras, elas não são incentivadas a questionar a situação que está posta. E isso vem da infância, mas isso perdura. Há umas 3, 4 semanas atrás, eu estava conversando com uma menina que atua como voluntária num projeto que eu coordeno aqui, e ela é da agronomia. E ela chegou na hora do almoço, ela estava furiosa, porque um professor disse a ela que ela não podia sentar. Veja, é uma aluna de agronomia. Ela estava no campo, ela estava lá na área experimental, sentada no chão, preparando umas mudas. E o professor disse para ela que era para ela fechar, para ela sentar de perna fechada, porque daquele jeito ela jamais ia arrumar marido. Então, vejo, isso está embutido no pensamento das pessoas. E se o professor, veja, no ambiente universitário, onde, em tese, nós estamos, no topo da elite pensante. Então, ela ouviu um comentário desse, né? E ela, que é uma menina assim, toda empoderada e cheia de resposta, não soube responder. Ela disse, prof, eu não sabia o que dizer para ele. Eu não sabia se eu começava dizendo que eu não estou aqui para procurar marido, eu não sabia se eu começava dizendo que eu vou sentar do jeito que for mais confortável. Mas veja, isso cresce conosco, isso cria no imaginário das pessoas uma percepção de que as mulheres precisam ser mais submissas, né? É aquela imagem de que a mulher que questiona, ela é louca. O homem que questiona, ele é assertivo, né? Então, isso vem desde a infância e a gente precisa começar a desmontar esse argumento desde sempre, né? Outra percepção que incomoda muito é a romantização da exaustão. E isso a gente vê muito na mídia, né? Ai, mulheres que têm jornada tripla e que elas trabalham 8 horas e cuidam da casa e têm seus filhos e fazem tudo. E elas são heroínas, elas são guerreiras. Não, elas são exaustas. Porque se uma mulher está fazendo jornada tripla, é porque alguém não está fazendo a sua parte. E normalmente não é outra mulher, né? Então, a gente precisa parar de romantizar a exaustão, né? Ah, e aquela máxima de ser mãe é padecer no paraíso, porque não pode reclamar, porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Gente, normalizemos o cansaço.
estamos exaustas. Como podemos nos ajudar para estar menos exaustas, né? Então, assim, esse rótulo, né, de guerreira e de heroína, ele não nos favorece, ele não é um reconhecimento do nosso esforço. Ele é, pelo contrário, ele é a banalização do nosso cansaço, né? Então, a gente tem que parar e pensar um pouco sobre por que nos botam esse rótulo, né? Porque ele é conveniente. Quando nos chamam de guerreiras, heroínas e a gente acha isso o máximo, a gente vai seguir exausta e fazendo muito mais do que o nosso limite. E isso interessa a quem? Né? A nós mesmas que não é. Então é bem importante a gente pensar nisso, né, como romantização da exaustão. Outra questão também que incomoda bastante é quando se faz aquela rotulação das competências por gênero, né? Ah, é porque mulheres são multitarefas. Não, nós só estamos mais treinadas a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque somos obrigadas, né? Agora, isso é uma capacidade treinada? Ser multitarefa não é uma capacidade inata, não nasce conosco. Não está no X lá do nossos cromossomos. Lá, né? Tem coisa que está no Y, tem coisa que está no X. Não, não está no X, né? Não está no XX lá no final. Ser multitarefa é uma capacidade treinada, né? E que a gente acaba treinando mais por ser mulher por falta de opção. E outra questão também que nos coloca nesse cenário da romantização da exaustão, a ideia de que as mulheres, a economia do cuidado, né, de que todo esse trabalho que a gente tem com a casa, com os filhos, ele é um trabalho remunerado com amor, ele é pago com amor, né? Há um tempo atrás, uma pesquisadora que é paulista, mas que vive aqui em Santa Catarina, que vocês já devem ter ouvido falar dela, a Lígia Moreiras. A Lígia é a cientista que virou mãe. Há um tempo atrás, a Lígia fez uma conta, né, de quanto custa né, profissionalmente ser mãe. E ela chegou num salário mensal mínimo de aproximadamente R$ 6.000. Né? E ela publicou isso como se fosse um anúncio de emprego, assim, né? Ela publicou, né? Tem uma vaga aqui, pago R$ 6.000, o que que tem que fazer? Tem que trocar fralda, né? Alimentar o bebê, precisa dar banho, precisa fazer, levar na escola, fazer tudo que uma mãe faz. R$ 6.000, quem quer? Né? Só que todas nós aqui que somos mães fazemos tudo isso e mais a nossa carreira profissional, né? Mas esse tudo isso não é pago, né? Ele é um trabalho invisível, ele é um trabalho, mais do que invisível, ele é invisibilizado. Então, a gente tem que desmontar um pouco essa máxima, né, de que a gente não pode reclamar, de que isso é por amor e que você precisa, se você reclama, você não ama a sua família o suficiente, né? A gente precisa pensar em como a gente desmonta esse argumento, cobrando mais das pessoas que deveriam ser nossa rede de apoio, né? O marido também é professor universitário, né? E um exemplo muito claro, a gente trabalha junto, ele também, né, atua no mesmo laboratório que eu coordeno a pesquisa, ele coordena a extensão. E uma coisa muito engraçada que sempre acontece com a gente, para nós é engraçado, né, mas no fundo é triste, né, aquela coisa que a gente ri de nervoso, é que quando eu voltei a trabalhar depois da licença maternidade dos meninos, dos gêmeos, né, isso já acontecia antes em menor escala, quando eu tinha só a Alice, né? Mas quando os meninos nasceram, a Alice era um bebê ainda, ela tinha 2 anos, então as pessoas me perguntavam muito, muito. Meu Deus, você está aqui na universidade. Quem está com as crianças? Quem está com as crianças? E até hoje nunca perguntaram isso para ele. Então, assim, nós trabalhamos no mesmo lugar, nós fazemos a mesma coisa, a gente convive com as mesmas pessoas. Por que que isso era uma questão que vinha só para mim, né? E quando eu respondia, as crianças estão com o pai? Nossa, né? Que paizão! Nossa, ele é um super-homem. Então, assim, por que isso, né? Eu acho que a gente tem que começar a questionar essas visões que às vezes as pessoas fazem, não é por mal,
né? As pessoas muitas vezes fazem isso no piloto automático. Muitas vezes são pessoas que nem filhos têm, que nunca pararam para pensar sobre isso, né? Então, são coisas que eu coloquei aqui no cenário para a gente discutir um pouco. Há um tempinho atrás, eu orientei um trabalho de conclusão de curso aqui, de uma estudante da graduação, da administração, sobre a maternidade no mercado de trabalho. Nós fizemos uma pesquisa nos principais grupos de apoio materno do Facebook, né? Que é ainda a maior gestora de comunidades, né? Porque no Instagram a gente não tem essa questão das comunidades tão forte. Então, a gente conseguiu fazer esse levantamento no Matrice, na Ohana, né? Várias comunidades de apoio materno. E tentando entender, assim, né, como foi o processo da gestação até imediatamente após a licença maternidade. E a gente chegou a alguns dados bem interessantes. Foi uma pesquisa quantitativa, conseguimos um número bem legal de respostas. E 53% das mulheres relataram que se sentiam inseguras ao contar da gravidez no trabalho, né? Isso é mais da metade. 12% das mulheres sofreram preconceito ou foram desvalorizadas pela chefia no momento que contaram sobre a gestação. Então, esse medo das 53% não é infundado, né? 70% das mulheres entrevistadas tiveram a maternidade abordada na entrevista de emprego. Isso é uma coisa que eu falo muito quando eu trabalho com as disciplinas de gestão de pessoas. Então, né? Eu faço sempre essa pesquisa com meus alunos. Meninos, quem aqui já foi perguntado se tinha filhos na entrevista de emprego? A maioria não é uma pergunta que se faz. Porque as meninas, todas. Aí, quando tu responde que não, vem alguma pergunta na sequência? Porque normalmente vem pretende ter, né? Então, assim, 70% das mulheres tiveram isso abordado. Isso é um número muito significativo. E eu sempre brinco com as crianças que se o mundo fosse meu, né, com os meus alunos, se o mundo fosse meu, pena que não é, né? É, eu abordaria a maternidade numa entrevista de emprego, mas a minha percepção da resposta seria totalmente inversa ao que a gente vê. Porque, veja, eu vou perguntar se você é mãe. Beleza, você vai me dizer que sim. Aí a pergunta normalmente vem assim: e se seu filho ficar doente? Com quem ele fica? Comigo, uai? Como é que eu ia achar um absurdo se a pessoa respondesse outra coisa? Né? Mas o mundo não é meu, então a gente ainda tem esse problema, né? 36, quase 37% das mulheres que nós entrevistamos foram descartadas ou mal avaliadas em avaliação de desempenho nas empresas em que estavam por serem mães. E, em resumo, 59% das mulheres que responderam acreditam que a maternidade trouxe um impacto negativo na construção das suas carreiras. Esse número é muito grande. E aí, em contrapartida, né, a Lígia postou um tempinho atrás esse outro artigo que está aqui, né? Esse artigo fala de mães gestoras e ele faz uma análise da maternidade na vida profissional das líderes. E vejam ali o resumo. Na análise dos dados, ficou explícito que as gestoras aplicam no dia a dia do trabalho os conhecimentos obtidos por meio da maternidade e que a maternidade impacta mais positiva do que negativamente na vida profissional. Vejam que contrassenso, né? A ciência já comprovou que nós nos tornamos melhores profissionais depois que somos mães. Então, por que o mercado ainda tem esse preconceito tão grande? Né? O que que acontece lá fora, né, na cabeça desses gestores, que em sua maioria, se nós lembrarmos, são 34% deles que são mulheres, os outros são homens, que não conseguem enxergar essa mudança, né? Então, a gente ainda tem uma longa trajetória pela frente para a gente conseguir transformar essa percepção das pessoas, né? E aí, isso tudo que eu coloquei antes, ele nos deixa sujeitas há um efeito que você já deve ter ouvido falar, né? Que é o tal do efeito Dunning-Kruger ou a síndrome da impostora, né? O que que acontece? Se a gente for colocar graficamente, vamos dizer assim, né? A confiança em contraponto do conhecimento, né? Num eixo confiança no outro conhecimento,
a gente vai ter é, esse gráfico que está apresentado. As mulheres, comprovadamente, isso todas as estatísticas mostram, são mais escolarizadas do que os homens, certo? E cada vez mais esse número cresce. Então, significa que, em tese, nós estamos mais adiante no eixo conhecimento do que os homens. Mas o que que acontece conosco, em alguma medida, né? E acho que isso é nossa responsabilidade mudar. Quando a gente tem zero conhecimento e zero confiança, ok, né? Temos nada. Mas o que que é muito comum entre os homens? É o conhecimento lá embaixo e um pico de confiança, né? Isso tem nome, inclusive, né? Tem um nome, assim como existe a síndrome da impostora, é a síndrome do idiota confiante. Eu sempre digo que para cada impostora tem um idiota confiante ocupando o lugar dela, né? O idiota confiante é aquele cara que diz assim: eu não entendo nada sobre esse assunto, mas eu acho que eu posso dar minha contribuição, né? E a gente vê, assim, milhares de idiotas confiantes ao nosso redor. Bom, tem né, um intervalo gigante, mas o que a gente encontra nas mulheres, em grande medida, é o conhecimento bastante avançado, com uma confiança baixa, que é quando acontece a síndrome da impostora. Então, a gente sempre acha que o que a gente sabe não é suficiente, que aquilo que a gente sabe não vale para nada, não serve, é inadequado, né? E aí isso dá espaço para vários outros fenômenos, como é o fenômeno do teto de vidro, né? Como o que a gente fala do... Ai, gente, fugiu o nome agora. Do piso pegajoso, né? Que é aquela coisa assim, de que a gente não consegue sair do chão, né? E parece que a gente nunca consegue subir o suficiente. Então, tem outras questões que aparecem aqui também nesse intervalo, que é o tal do mansplaining, né? Que é aquilo que quando uma mulher dá uma ideia, aí sempre tem um gestor que vai vir logo na sequência para tentar explicar aquilo que ela quis dizer, como se ela não fosse capaz de explicar sozinha. Então, assim, a gente precisa trabalhar, e aí dentro da academia eu tenho buscado, né, esse movimento, até dentro do Empreende, a gente tem buscado por algumas ações aumentar o nível de confiança das mulheres. Porque à medida que a gente aumenta o nível de confiança, a gente ter um nível de confiança desde que a gente tenha consciência do nosso nível de conhecimento não é um problema, né? Então, a gente percebe que as coisas vão começar a fazer sentido, né? A gente ganha confiança em si mesmo para dizer para alguém confia em mim, né? Que é complicado, mas que a gente vai dar conta. Então, a gente precisa fugir dessa síndrome da impostora cada vez mais, né? E ampliar a confiança dessas meninas para que a gente dê menos espaço para o tal do idiota confiante. Né? A gente precisa considerar que o idiota confiante ele não pode ter espaço para se espalhar, né? A gente tem que ocupar os nossos espaços. Então, quais são os caminhos que eu acho que a gente pode discutir, né? E a minha ideia também é não ficar falando muito aqui sozinha, mas abrir para a gente fazer um diálogo, né? Cada vez mais a gente vê estudos apontando para a ideia de diversidade e inclusão. Eu acho que esse é um caminho sem volta, mas que a gente precisa ainda investir tempo e investir saliva, e investir, ocupar espaços, né, para que a gente tenha cada vez mais diversidade nas organizações e que a gente consiga promover a inclusão cada vez maior das mulheres. A gente teve uma experiência 2021, a gente deu início, não, 22, desculpem. 2022 e agora 2023, e para esse ano a gente está planejando para o início do próximo. A gente aqui em Chapecó teve um movimento migratório bastante significativo. Então, a gente estima que hoje a gente tem em torno de 22 mil imigrantes aqui na cidade. Uma cidade de 200 e pouquinhos mil habitantes, isso é 10% mais ou menos da nossa população de imigrantes. E nós fomos procurados por uma ONG que recebia, em especial, imigrantes venezuelanos, que devem ser em torno de 18, 19 mil aqui na cidade hoje. Nós recebemos uma primeira leva de imigrantes haitianos, depois os venezuelanos. Mas a preocupação dessa ONG era especialmente com as mulheres imigrantes, porque o que acontece é que aqui a nossa matriz econômica ainda é muito forte da agroindústria.
E aí, os homens vinham empregados, né? Porque é um trabalho pesado, então vinham empregados na agroindústria. E essas mulheres, elas se viam sozinhas, com crianças pequenas, sem rede de apoio, né? E eles estavam observando um índice altíssimo de depressão e uma dificuldade gigante dessas mulheres de se inserirem no mercado de trabalho, porque, primeiro, porque não tinha quem ficasse com os filhos, segundo, porque elas não tinham, o idioma, elas tinham muita dificuldade. Então, nós trabalhamos um projeto, inclusive esse ano nós recebemos financiamento do Ministério Público do Trabalho aqui e do Escritório de Projetos da ONU no Brasil, para que a gente promovesse cursos de inserção no mercado de trabalho para mulheres imigrantes. Então, a gente trabalhou a questão da constituição de comunidades para que elas se fortaleçam umas às outras, né? Para esse curso, a gente trouxe a questão do idioma, então, a gente tem um centro de línguas aqui que trabalha português como língua de acolhimento, então, para receber essas mulheres. Trabalhou como fazer, né, para aquelas que queriam se inserir no mercado de trabalho. Como é a realidade do mercado de trabalho no Brasil? Como escrever um currículo, né? Quais são as soft skills mais demandadas para trabalhar, né, essas soft skills com elas? Trabalhamos aquelas que já tinham alguma renda, né? E que tinham a intenção de empreender, então, como abrir um negócio, como precificar, né? Recebemos essas mulheres na nossa incubadora, fizemos todo o processo junto com o Sebrae de suporte para abertura de MEI, né? Para que elas pudessem se fortalecer. Isso é uma realidade importante, né? A gente conseguir trazer diversidade e inclusão, em especial para as mulheres, né? Outra questão que se bota é a humanização dos processos, né? Então, nós somos cobradas a trabalhar como se não tivéssemos filhos e a cuidar dos filhos como se não trabalhássemos. Essa conta nunca vai fechar. Então, a gente precisa buscar processos de trabalho mais humanizados. Quando a gente fala de flexibilização de jornada de trabalho, a gente está falando disso. Quando a gente fala de construção de espaços de acolhimento para as mulheres que são mães, nas universidades ou né, nas empresas, a gente está falando disso. Do direito ao home office para mulheres que estão em período, né, de retorno da licença maternidade ou de amamentação. Então, a gente precisa humanizar os processos, até porque isso é um movimento para todos, não só para as mulheres e não só para as mães, mas é um movimento importante também para esse público, né? A gente vê que uma das discussões que existem fortes no campo da saúde, né, que é a ampliação do tempo de amamentação, isso muito se deve à exigência do mercado de trabalho, né? Quando a gente busca relatos de mulheres que amamentaram por menos do que 6 meses, é porque se a licença é 4, a conta não fecha, né? Então, a gente precisa buscar a humanização dos processos. A gente precisa entender que o período, né, imediatamente após o retorno da licença maternidade, é um período de ajuste e que, se a gente considera no médio e longo prazo da construção da carreira profissional dessa mulher, ele nem é tão significativo, né? O que que são 6 meses na vida de um profissional, né? Então, existem outras questões que prejudicam a dedicação por mais tempo que isso em relação aos homens, mas que ninguém questiona, né? Eu vivi uma situação, né, de trabalho em que a minha chefia pediu que eu pedisse exoneração de um cargo de direção enquanto eu estava grávida, né? Antes de sair de licença, e que quando eu retornasse da licença, ele me nomearia novamente, mas era só para eu não ficar de férias recebendo, né? E aí, às vezes, a gente, ok, dói, mas a gente, né, ouve e absorve. Eu tive, graças a, sei lá, uma luz brilhou na minha cabeça no momento e eu respondi, né? E eu disse, olha só que interessante. Vamos imaginar que qualquer um dos gestores homens tenha sofrido um acidente, né? Uma situação hipotética, né? Ele foi jogar futebol e aí ele caiu. Nossa, caiu. Ah, quebrou, né? Quebrou a perna. E aí ele vai ficar 6 meses afastado, porque ele quebrou a perna. Ele vai ter que fazer uma cirurgia, isso vai levar um tempo, ele vai ficar 6 meses afastado. Vai pedir para ele exonerar também? E aí a resposta foi: bom, mas ele
Ele não caiu porque quis, né? Como se a justificativa fosse eu engravidei porque quis. Eu disse, bom, mas ele jogou futebol porque quis, né? E esse assunto morreu. Então, vejam, às vezes a gente precisa responder, né? Às vezes a gente precisa colocar as pessoas para pensar, porque senão a gente vai ser refém desses processos que nos achatam, né, que nos dão martelada na cabeça o tempo todo, e a gente nunca vai conseguir ter uma disputa justa, né? E aí, essa questão do equilíbrio entre vida e trabalho, né, que está posto aqui, eu queria até ouvir de vocês depois, né? Porque assim, gente, a gente pinta na maternidade e a gente pinta também na construção da nossa carreira profissional um cenário de perfeição que ele é impossível, ele é inviável, né? Então, assim, a mãe perfeita que não, né, que não usa tela, a mãe perfeita que amamentou até os 5 anos de idade, que teve um parto natural maravilhoso, que não deu açúcar até os 2 anos, que só, né, que nunca comeu papinha industrializada, que a criança não foi para creche até os 4 anos, né? Essa mãe e que trabalha e que tem um negócio e que faz tudo e que vai à academia e que tem um corpo perfeito, que 6 meses depois do parto tá como antes. Essa mulher, ela simplesmente não existe. Ela não existe. E aí a gente pinta isso como se fosse um sinônimo de equilíbrio, né? E aí na carreira é aquela coisa do produza enquanto eles dormem, né? Estude enquanto eles dormem. E aí você precisa, né? Só não faz quem não quer. 5 horas da academia posta foto, né? Eu já li não sei quantos capítulos e eu já fiz o meu exercício e agora eu vou acordar meus filhos. Gente, a gente precisa parar um pouquinho de se cobrar tanto, porque equilíbrio não é isso, né? Equilíbrio é entender que vai ter momentos da vida que não vai dar tempo de ir para academia e que tá tudo bem. Melhora a alimentação, faz uma caminhadinha com o bebê junto e tá tudo bem. Que equilíbrio, às vezes, é dizer não no trabalho, porque você precisa dar uma atenção em casa e que tá tudo bem dizer não, né? Isso é equilíbrio, é saber que hora você vai dedicar mais para uma coisa e mais para outra. Porque esse símbolo de sucesso que nos pintam, que é a Mulher Maravilha, essa pessoa não existe, ela não é viável, ela não é humana, né? E isso nos faz questionar qual é o conceito de sucesso que nós queremos ter, né? Os nossos filhos não vão ser bebês para sempre, nossos filhos não vão ser crianças para sempre, então eles não vão depender tanto da gente assim para sempre, né? E que se a gente não for PQ com menos de 40 anos, também ninguém morre, tá tudo certo, dá para ser PQ depois, né? Então, assim, tentar manter o equilíbrio é isso, né? É saber sopesar em que momento você é mais necessária num espaço ou no outro, porque fazer tudo bem feito não dá. Eu tenho alunas que às vezes perguntam assim: Nossa, prof, tu faz tanta coisa, porque tu produz e tu tem 3 filhos e você não sei. Como é que tu faz tudo isso? Eu disse: Eu faço isso, eu brinco com elas, tudo mal feito. Não, mentira. Eu faço isso escolhendo, fazendo escolhas, né? Vai ter dias que a janta vai ser pizza e que tá tudo bem, né? Mas vai ter no dia seguinte, daí a gente vai olhar melhor para isso. Não, no dia seguinte a gente vai comprar uma verdurinha fresca lá para a salada sair melhor, né? Isso é equilíbrio, né? Vai ter dias que eu vou ter que sair mais cedo da universidade, não vou conseguir fazer tudo que eu gostaria de fazer, e aquele artigo eu vou perder o deadline da revista, porque meu filho ficou doente. E tá tudo bem, né? Então, a gente precisa olhar para o equilíbrio, eu acho que com um pouco mais de sabedoria, né? Não tentando equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo, porque isso não vai acontecer, né? E assim, eu queria dizer para vocês o meu sucesso. O que que é sucesso para mim? E aí eu queria, né, ouvir de vocês. Essa é a minha filha, Alice, ela tem 9 anos. E há 3 semanas atrás ela teve Dia da Fantasia na escola. E aí, uns dias antes, eu fui perguntando para ela, filha, você vai usar qual fantasia? E ela foi me enrolando. Mãe, depois eu vejo. Eu vou pegar qualquer uma, né? E ela foi me enrolando.
E aí, no dia, ela acordou mais cedo. Essa camiseta que ela tá usando é uma camiseta de um evento que a gente promove aqui, de uma competição de negócios do Movimento Empreende UFFS. Então, ela botou a camiseta dela, do Empreende, botou a cria embaixo do braço e disse: Mãe, eu vou fantasiada de mãe. E aí, isso é sucesso para mim. Ela percebeu que ela não precisa escolher entre ser mãe ou ser profissional. Ela pode ser profissional, botar a cria embaixo do braço e dizer: Bora, vamos embora, né? Então, isso para mim foi sucesso, né? Me emociono até falar. É, alguma coisa eu consegui. Eu sempre digo que é muito mais fácil para mim educar ela para ser diferente do que educar os meninos. Porque na cabeça dela, quando alguém diz que ela não pode fazer alguma coisa por ela ser menina, não faz sentido, né? E ela externaliza ela. Né? Às vezes a gente vê uma notícia ou outra, daí um dia a gente viu uma notícia sobre um feminicídio horrível que aconteceu aqui, ela disse, como assim, mãe? Ele matou ela só porque ela não queria mais namorar com ele. Eu disse, é isso. Então, mas, gente, não era mais fácil ele buscar outra namorada? Ele disse, ela disse pra mim. Eu disse, é mais fácil, filho, mas as pessoas não pensam assim. Agora, para ela é fácil eu dizer isso. Agora, convencer os meus meninos a não usarem o lugar de privilégio que é oferecido para eles o tempo todo por serem meninos é muito mais difícil, né? Dizer para os meus meninos que aquele lugar quentinho, agradável, confortável, que colocam eles por eles serem meninos, não é um bom lugar. É muito mais difícil. Então, assim, eu acho que nós precisamos investir nesse diálogo. Eu acho que nós não precisamos ser meninos contra meninas, né? Eu acho que enquanto a gente ficar nessa divisão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu acho que é demonstrar, né, para todos que tem espaço para todo mundo, gente. Tem espaço para todo mundo. Dá, né? E para as meninas, gente, dá para fazer tudo. Uma coisinha por vez, respira, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas dá para fazer tudo. E aí eu queria saber o que que é sucesso para vocês, como é que vocês, né, vivem esse equilíbrio. Queria deixar um espaço maior para a gente fazer essa interação e discutir. Estou à disposição de vocês. Agradeço pela oportunidade da interação. Espero, né, que tenha feito sentido para vocês o que a gente trouxe, é um pouco da minha vivência aqui, né? E que esse seja o primeiro encontro de outros tantos que nós podemos fazer juntos, né? E eu acho que quanto mais a gente se junta, mais força a gente ganha, né? E espero que nossa parceria aí seja bem frutífera para frente. Nossa, maravilhoso, professora. Que isso? Aposto que as mães devem ter balançado a cabeça em algumas falas aí, como eu fiquei. Passei por isso também. É assim mesmo. Nossa, que bom. Já estou vendo aplausos aqui, corações. Obrigada, pessoal. Mas eu queria interação de verdade. Bora aproveitar esse momento. Eu também. As Não me deixem meninas, frustrada, gente. as Quero ouvi-los. meninas, pelo menos as meninas que são mães. Ah, o Silvânia, você vai ter que abrir essa câmera e vai ter que falar. O Silvânia, meu braço Não tem direito. problema se a cria estiver pendurada, gente. Tá tudo certo. Ela é pesquisadora, formada em biologia, foi minha aluna de graduação e é meu braço direito no laboratório, como pesquisadora, inclusive. Vem falar, Silvânia, pelo menos você. Mãe de dois. Eu não sei como é ser mãe de dois. Eu saí de um para três. Eu só sei como ser mãe de um e de três. Eita, realmente a criança estava pendurada ali debaixo da mesa. Normal. Eita. Não, é bem isso mesmo. Eu trabalhei 9 anos no hospital, né? Aí eu engravidei, eu estava lá. Aí, quando a gente trabalha no hospital, tem muito essa questão de, não pode trabalhar em tal setor. Aí daí começou, que eu tinha que fazer tudo que os outros faziam, eu tive que pegar laudo, essas coisas. E já da minha segunda, eu tive um comentário. Ah, de novo, né? Tipo isso. Aí a gente já fica com aquilo. Meu Deus do céu. Quando eu engravidei de novo, eu ouvi que eu era uma péssima influência. Meu Deus. Exatamente.
E aí eu sei que eu tive ela, mas logo eu saí também, não fiquei muito tempo. E na universidade eu senti muita questão, tipo assim, eu não tinha muito aquela proximidade com os demais. Eu nunca tive grupinho assim para fazer nada. Eu não sei se é pelo fato da minha pessoa, né, de como eu agia com eles, mas assim, eu não tinha, nunca tive, sempre foi só eu fazia as os trabalhos com quando tinha, sobrou fulano, vamos se juntar e tal. E sempre carregando eles comigo, né? Levando eles para a universidade, assim, e eu tive muitos professores também que nenhum deles criticaram, assim, em nenhum momento. Sempre pode trazer, pelo menos comigo foi muito bom. Pode trazer, não tem problema, né? Eu ajudo a segurar, mas em relação ao trabalho eu tive comentários que não é legal, né, a gente escutar assim. E eu acho que dói mais quando vem de outra mulher, às vezes, né? Dói. Às vezes vem de outra mulher. A gente sabe que, poxa, né? Ela sentiu isso também. Então, por que causar essa dor na outra, né? É É, triste isso. e realmente tinha colegas que, tipo assim, achava que ficava sobrecarregado, né? Ah, porque ela não pode porque está grávida, gravidez não é doença, essas coisas todas que a gente, né? Mas eu tive que pegar laudo e tudo para poder, né? Mudei de setor, aí também fui bem recebida no outro. Então, às vezes as coisas acontecem, né? A gente vai vendo também quem é as pessoas, que a gente pode contar também, porque tem aquelas que julgam, mas também tem aquelas que acolhem, né? Eu tenho uma orientanda de mestrado aqui, agora que foi uma história bem curiosa. Ela, né, no processo seletivo, ela foi designada para mim, porque ela queria estudar a permanência de estudantes mães, né? E aí, mas eu nunca tinha encontrado com ela, até porque é do programa que eu participo na Federal de Santa Catarina, que é em Florianópolis, né? E eu tô aqui em Chapecó, então eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, né? E aí eu fui para Florianópolis, minha família mora lá, eu fui de férias, eu disse, não, vou aproveitar para conhecer a minha orientanda, né? Para conhecer a Luana. E aí eu percebi que ela ficou meio assim de marcar reunião presencial, sabe? Quando você vê que a pessoa fica dando. Ela disse, prof, será? Será que precisa? Eu disse, claro. Ela, não quero atrapalhar suas férias. Eu disse, não tem problema, né? Vamos marcar um café e tal, para a gente conversar pessoalmente, a gente só se fala na tela. Quando eu cheguei, eu entendi. Ela tinha um menino de 2 anos e ela estava grávida. E ela estava com medo de me contar que ela estava grávida. Olha só. Quando eu olhei para ela, eu fiz uma gritaria e disse, eu não acredito, que linda essa barriga. Não sei. Nossa, ela fez assim, Todo sabe quando peso. você... Ela disse, nossa, prof, você tirou um trem das minhas costas agora. Eu disse, gente, mas por que que seria um problema? Né? E assim, ela entrou no mestrado, ela fez o primeiro semestre de disciplinas, a filha dela nasceu um pouco antes do tempo, ela tinha apresentado um trabalho, a filha dela nasceu, 15 dias depois tinha um trabalho final para apresentar, óbvio, ela estava de licença, ela quis ir e levou a bebê junto. Ah, Eu disse, gente, né? Então, assim, quando a pessoa, eu sempre brinco que a gente nunca pode duvidar da força de uma mãe. Não duvide da capacidade de uma mãe de fazer alguma coisa. Se alguém pode te entregar alguma coisa bem feita, é uma mulher que é mãe, né? Ó, tem um relato ali no chat, vamos ver, da olha, Jéssica. começou a Você não consegue crescer. falar, Jéssica? Ó, sou mãe de duas, uma de 5 anos, outra de 1 ano e 9 meses. Olha, 34 anos, parei meus estudos por necessidade. Hoje retornei depois de 5 anos. E sucesso para mim é conseguir conciliar maternidade, estudos e casa. Muito bem, querida. Às vezes o peso te deixa para baixo, mas a força de vontade faz toda a diferença. Entender que você serve de exemplo para muitas meninas também é um diferencial. Verdade, É isso aí, Jéssica. Vamos verdade. juntas, né? Vamos, vai dar Muito bem. certo.
Quem mais? Cadê o Equilibra os resto? pratinhos um por vez, tá? Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo que vai dar ruim. Vai um por vez que vai dar tudo certo. Recado para todas as mães, hein? Cola em mim. Não quero ver ninguém desistindo. Conversa comigo antes. Bora É isso examinar aí. todas as possibilidades. Exatamente. Quem mais? Quem mais? Sempre tem um jeitinho, né, Ana? Sempre tem um jeitinho. Sempre, sempre tem um jeitinho. Eu ando falando muito nas minhas palestras, falei isso no Museu da Manhã, quando eu estava lá no Parenting Science. Eu odeio aquela frase. Eu dei conta, meu aluno tem que dar conta. Eu tenho pavor dessa frase, porque eu sofri muito para chegar no lugar que eu estou agora. A minha frase é: eu passei por isso, e se depender de mim, ninguém mais vai Ninguém precisar mais. passar. É isso aí. Tem que ser o contrário. Porque você já sabe que é possível fazer de outro jeito, você já sabe o tanto que é ruim enfrentar certas Exato. situações, então você pode facilitar o caminho. Me perguntaram uma vez, quando eu estava concorrendo à direção de instituto, que tipo de diferença uma mãe poderia fazer? Eu falei toda. Porque se eu sou a primeira que passou por essa situação e enfrentei cada uma, imagina o que eu posso fazer para ajudar as próximas. É isso Imagina o aí. que eu posso estudar, o que eu posso ir atrás, o que eu vou lutar por todas as outras que virão. Não, isso aí é coisa do passado. As mulheres hoje não vão querer engravidar. Eu falei, gente, a vida passa, você não sabe. Exatamente. Foram 13 mulheres que passaram na minha gestão gestantes. Olha só. E a maioria nem pretendia, a maioria nem imaginava. Mas são 4 anos, hoje 10 anos de Unifespa, e é uma vida que acontece. É isso Então, aí. eu acho que trazer esse diálogo aqui, mesmo a maioria sendo até alunos da saúde coletiva, eu andei convidando o pessoal do clube de negócios que eu participo também, mas para abrir a mente, né? Porque se está na universidade, dá tempo de mudar muita coisa, dá tempo de ressignificar Nossa. muita coisa. Está na melhor fase. É isso aí. E às vezes é isso, às vezes o que falta é você conseguir enxergar a realidade do outro, né? Porque você não está nos sapatos do outro para saber o que ele está vivendo, né? Então, saber ouvir, né? Saber considerar a realidade do outro é uma soft skill que todo mundo precisa ter, né? Está E tão, se você tá tão consegue, você valorizada resolve. hoje. Isso, exatamente. Né? A tal da empatia. Às vezes a gente pega até um pouco de ranço, né? Que empatia virou justificativa para tudo, né? Ah, porque se você não aceita meu argumento é porque você não tem empatia. Não é bem assim. Mas, Não podemos nem discordar é, mais. exatamente. Né? As pessoas já pegaram até um certo ranço da empatia. Mas é isso, né? Você precisar entender que isso é um momento da vida, né? A gente pega muito relato aqui, e a nossa região aqui é uma região bem conservadora, por ser interior e tal. A gente pega uns relatos, assim, que não dá para acreditar que é realidade em pleno ano de 2024, assim. A gente teve uma pesquisa com mulheres sobre assédio moral, e a gente tinha relatos de mulheres que eram obrigadas pelo chefe a tomar o anticoncepcional na frente dele, Pensa porque bem, ele não queria gente. saber de funcionária grávida. Gente, isso acontece nos anos 2000. Não é possível que a gente, em Não é dois mil e vinte e possível. quatro veja uma situação como essa e que as pessoas considerem isso aceitável. Que as pessoas achem que, ok, dá para fazer isso, né? Olha, tem algumas situações que beiram, assim, a criminalidade quase. É crime fazer isso, gente. É crime. Porque Né? tá. Nossa, meu Deus, não vou nem entrar em detalhes. Mas Mas a imagina, gente ainda vê isso acontecendo, né? A gente pegou relatos até de alunas, assim, né? Que, ela era a melhor funcionária do mundo, né? Até que, por uma situação aí da vida, do destino, ela engravidou, ela trabalhou 5 anos na mesma empresa. Ela engravidou, teve o bebê, mãe solo, né? Longe da família. E aí o bebê dela de 4 meses teve uma pneumonia, estava internado no hospital e a empresa recusou o atestado médico. Então, é gente, mantida não, por não é lei. possível, né? Não é possível que em 2024 a gente tenha que ouvir esses relatos, né? Qualquer pessoa com um mínimo de humanidade consegue perceber que um bebê de 5 meses não pode ficar sozinho no hospital,
e que ela não é pior profissional, porque ela vai precisar de 2, 3 dias ali para acompanhar o filho, né? Então, eu acho que quando a gente fala de humanizar os processos, às vezes parece um pouco ridículo, até na área da saúde, né? Virou modismo, né? A gente Virou falar sobre modismo. humanização da humanização da saúde, humanização do parto, humanização disso, humanização daquilo. Então, assim, parece modismo, mas para mim é uma coisa que às vezes eu fico pensando, gente, a gente precisaria mesmo ter que estar falando disso? Será que a gente precisa mesmo ter que dizer para seres humanos que eles precisam ser humanos? Né? Eu me sinto assim um pouco ridícula tendo que dizer isso para humanos, que eles precisam os tratar como humanos, né? Me parece tão óbvio. Verdade. Darlene colocou aqui. Sucesso. Opa, passei um. Darlene, né? Não sou mãe, mas acredito que sucesso esteja relacionado com as conquistas que almejamos, com um trabalho onde nos sentimos bem e acolhida. Muito bem. Tânia, sucesso para mim é vencer cada obstáculo que encontro para conciliar trabalho, estudo, serviço de casa e, no final, alcanço os meus objetivos. Muito bem. Cadê o resto? Outra coisa que eu acho que é legal falar, Ana, é que às vezes, assim, nós mulheres, por termos esse excesso de cobrança externa e de autocobrança mesmo, porque a gente se exige demais e se coloca nesse ideal de perfeição, muitas vezes a gente perde de comemorar pequenas vitórias. Eu acho que esse é um hábito que a gente precisa retomar, né? Porque a gente está sempre vivendo, eu só vou ser feliz quando eu conseguir, né? Eu só vou ser feliz quando eu me formar. Aí eu só vou ser feliz quando eu conseguir aquele emprego dos meus sonhos. Aí, mas eu só vou ser feliz quando eu entrar no mestrado. Aí, não, mas agora eu só vou ser feliz quando eu terminar o mestrado. E aí a vida passa e a gente não chegou ao tempo de ser feliz ainda, né? Eu só vou ser feliz quando meu filho, quando eu tiver um filho. Daí quando meu filho nascer, daí é quando meu filho for mais independente. Aí, gente, né? Dá para ser feliz no processo, dá para ser feliz durante. E isso às vezes é parcelar, né? É parcelar essas vitórias. Então, pensem em pequenas vitórias e comemorem essas vitórias parciais, porque elas são importantes e dá para ser feliz durante, não só no final da trajetória, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente dizer, principalmente para as mulheres, que a gente esquece disso, né? A gente sempre coloca o nosso objetivo lá na lua e aí a gente nunca chega e aí a gente sempre vai ser insuficiente, a gente nunca vai conseguir atender as expectativas da sociedade, porque elas são irreais, e a gente nunca vai conseguir crescer, né? Então, é importante a gente entender que as pequenas vitórias devem ser comemoradas, né? E que tudo é importante dentro do processo completo, né? De que essas pequenas vitórias, elas ajudam a gente a chegar no objetivo maior. Então, essa semana eu até estava comentando com uma orientanda, eu disse, faz assim, ó, você tem um objetivão, divide ele como a gente faz aqui na academia em objetivos específicos. E aí comemora quando você atender cada um deles, né? Para não ficar esperando, só quando meu filho então foi realizado profissionalmente eu vou ser feliz? Não, gente. Falta muito ainda. Tem que aproveitar a estrada, né? Tem que aproveitar a trajetória. Até porque senão a vida passa. É isso, A vida né? passa Tem e que, você tem que tem uma aproveitar jornada enquanto a gente tem incrível. saúde, enquanto a gente tem, né? Um pouco de juventude ainda, enquanto a gente tem energia, tem que aproveitar, porque a trajetória é que conta, né? Isso mesmo. Aproveitar cada minuto, especialmente a galera que estiver aqui, que for da graduação. É isso aí. Isso aí. Gente, pelo amor de Deus, não sejam essa juventude cansada que eu tenho visto por aí. Meu Deus do céu, né? Eles parece que eles nasceram cansados. Gente, não sejam assim. Verdade. Outra coisa que eu gosto de brincar muito, não sei se a turma que está aqui já me ouviu falar isso, falo em palestra também. É uma geração tão cansada que as músicas são, independente do que É, as letras falem ou não, gente, é uma geração que tudo é senta. É um povo que só quer sentar. Na nossa época era adorei. pula, sai do chão, sabe? Pula, sai do chão, joga a mão para Ótimo. cima, não sei o quê. Não, agora é senta, deita, Senta. senta de colo, né? Senta em tanto lugar horroroso também, mas é sentar. Sedentarismo puro.
e dança 5 segundos no TikTok e cansa. É isso, é isso. Passou o tempo 10 do segundos, TikTok, já leu foi. 10 segundos, cansou. Mas tem problema ser assim? Nada, cada um sabe de si. Mas olha, pensa comigo, o mercado não é assim, não. Não, O não é, mercado está gente. cruel. E eu Cada vez mais. estou com medo da gente não estar conseguindo preparar os nossos alunos, os nossos profissionais para as coisas, para as mudanças que já estão por aí, né? É, Por exemplo, não, eu vivo falando isso com os meus bolsistas, especialmente. Não, meu Instagram é só para diversão, é até fechado. Gente, as pessoas hackeiam. hackeio. Hoje você não põe no E Google para saber se o profissional é sério ou não. Você já digita no Instagram, mesmo que você não queira usar profissionalmente, as pessoas estão te vendo. Você já exatamente. está deixando E rastros. eu estava conversando também com uma turma, eu fiz uma capacitação para uma empresa aqui há umas semanas atrás, e era, né, um público bem jovem, assim, né, uma empresa de tecnologia e tal. E aí a gente estava falando, gente, é, vocês têm que aproveitar essa época, né, principalmente de envolvimento com a universidade, quem está na graduação ou mesmo no mestrado, porque é o período de você ganhar repertório. A gente só ganha soft skills a partir de experiências. Quando a gente fala de competência socioemocional, não é um curso de 20 horas que vai te tornar líder, né? Não tem assim como seja seguro em 30 horas. Não existe isso. Seja autoconfiante e tenha iniciativa em 60 horas. Não existe esse curso. E se existir, é mentira. Ele não vai fazer isso com você. Então, a única maneira de fazer isso é tendo repertório. Como é que a gente tem repertório? Aproveitem enquanto vocês são jovens e têm energia, né? Mas eu me considero uma pessoa jovem com energia, com meus 41 anos, e eu não perco uma oportunidade. Tem um evento lá não sei aonde que eu consigo ir e eu vou. Tem que levar criança junto? Não interessa, eu vou junto. A gente teve uma feira aqui, final de semana passado, de tecnologia. Sábado eu tinha um talk lá para fazer, eu tinha que gravar um podcast, meu marido estava organizando uma ação lá na feira. Olhamos um pouco, o que que a gente vai fazer? Leva as crianças. Vai todo mundo para feira, né? E aí eu fui conversar com meus alunos na segunda-feira, e aí, galera, quem foi para feira? Ai, prof, estava chovendo. Gente, perdeu a oportunidade, o bonde passou, não vai voltar. Essa oportunidade já era, perdeu. Então, assim, aproveitem as oportunidades. Ah, mas eu não consigo fazer um intercâmbio porque é difícil. Hoje tem várias metodologias de intercâmbio online, né? Então, não deu para ir para a Europa como era seu sonho? Legal, mas o que que dá para fazer? Dá para fazer um online com a Argentina? Legal, vou fazer aqui. Não deixa de viver porque não é aquele ideal, né? Tudo é repertório. Ah, vou participar de uma competição de negócio. Ah, mas eu não sei, a chance é baixa de ganhar. Não interessa, vai. Né? Vai que ganha, o não está garantido, o não você já tem, então tem que buscar em busca da humilhação, né? Como diz a Luz, o não eu já tem. É isso, né? Então, não deixa o medo de não ser aquela coisa maravilhosa impedir você de ter repertório. Porque o que as empresas buscam hoje é gente com repertório, com experiências, né? Cada vez a gente vê que o diploma sozinho não diz nada. O diploma é só o primeiro check lá na lista do recrutador, né? É só o primeiro. Tem diploma? Pronto, agora você pode concorrer, né? É só o primeiro o item da checklist. O Item resto, obrigatório exato, o resto é para vaga. repertório, né? E Sim. assim, mas tudo envolve dinheiro. Nem tudo envolve dinheiro. Né? Eu não consigo fazer, eu não consigo fazer um curso de inglês maravilhoso que eu adoraria fazer presencial. Beleza, tem gratuito na internet. Mas eu já sei um pouquinho, então esse da internet é muito bobinho para mim. Beleza, convida um amigo que está no mesmo nível que você, né? E passa um fim de semana conversando sobre, principalmente a gente que tem filho, tem coisa que não vai dar para fazer agora. Eu adoraria fazer um pós-doc maravilhoso na Europa. Meus filhos ainda não dá para ir junto, né? Vou sozinha e vou deixar as crianças aqui?
acho que ainda não é a hora, mas isso não vai me impedir de fazer um pós-doc e, de repente, sei lá, em outra universidade do Brasil, que eu consiga fazer parte online, que eu não precise estar lá o tempo todo, mas não vai me impedir de fazer, né? Então, eu acho que isso que a gente precisa redimensionar, talvez, os nossos sonhos. Eu acho que essa é a questão. Por um É. momento, para caber naquele momento de vida, né? Tanto é verdade que essas oportunidades mudam, mesmo quando você tem tudo planejado, está tudo encaminhado, está tudo dando certinho. Deixa eu dar um exemplo, porque você falando de pós-doc, eu lembrei, eu tinha um plano de encerrar, inclusive, meu mandato de direção de instituto em 2021 e já saí para o pós-doc porque era a minha vez. Olha aí o que que aconteceu. Olha a pandemia no meio do caminho, tudo fechado. Inclusive, nem tive empatia de que eu pudesse adiar até a gente ter certeza. Se eu não afastasse, falaram que eu ia ter que ir para o fim da fila. E É, outra, estava com tudo pronto para ir para a França, todos os status, todas as cartas. Já estava treinando, porque meu pai aprendeu francês sozinho. E ele ia comigo, ele falou: Eu vou com você, o Oliver é muito bonzinho, e vou ficar com seu filho para você. O meu pai faleceu em abril de 2020, olha só. câncer terminal. Descobriu e já era terminal. Olha aí, A vida dá umas nós reviravoltas às temos vezes, que né? estar atentos, nós temos que ter, inclusive, gestão de tempo e emocional para Isso. lidar com esse tipo de frustração, porque senão você olha e fala: acabou. Nunca mais vai dar certo. Não, não tem que ser. Será? As mudanças às vezes vêm para melhor, né? É, quando eu estava no doutorado, estava fazendo doutorado, fiz primeiro ano do doutorado e consegui uma bolsa doutorado de sanduíche para Portugal. Estava com a bolsa tudo direitinho, né? Já tinha mandado meu nome lá para CAPES, que ia pagar minha bolsa, projeto alinhado, todas as cartas, passaporte pronto, tudo bonitinho. Eu passei no concurso. E é uma coisa ótima, né? Então, assim, adapta o sonho. Não foi dessa vez que eu fui para Europa, vai ser na próxima. Né? É isso aí, tem que aprender a ter essa flexibilidade, né? Eu acho que flexibilidade é uma palavra bem importante, assim, né, pra gente, porque é isso, sendo mãe ou não, né? Flexibilidade é jogo de cintura, né? Sendo mãe, Isso. então, nem se fala, né? Verdade. Hoje de Olha, manhã estava tudo pronto, todo mundo na porta para sair de casa, eu atrasada já pro horário da minha aula, meu filho derrubou o pote de leite inteirinho, assim. O que eu vou clássico. fazer? Vou deixar a criança fedendo leite o dia inteiro? Não, vamos pro banho, a mãe me avisa, né? Vou chegar 5 minutos atrasada, gente, vou ter que dar um banho antes, e assim vai. Ignora, né? Põe no carro e E ignora. assim, adianta surtar? Não, não adianta surtar, né? Tipo, podia ter feito um show aqui, né? Um show da Xuxa aqui, dizer, meu filho, que absurdo, esse jogo. Cara, não foi intencional. Paciência, respira, dá o banho na criança e segue o baile. Ia acabar com o meu dia, ia acabar com o dia dele. É. E não ia resolver o problema de ninguém, porque eu ia chegar atrasado igual. Então, paciência. Bem, Marielle colocou: Não sou mãe, mas acredito que cada uma de nós, mulheres, procuramos vencer cada obstáculo para podermos conquistar todos os nossos objetivos. Somos guerreiras. Tem atleta por aqui, tem gente falando isso. Ellen Cristine, sucesso no meu ponto de vista é realizar os meus sonhos, é respeitar as pessoas, ter empatia principalmente. Não passar por cima de ninguém. Que bom, que valor bom esse, hein? É, porque não precisa, né? Muito bem. Ter boas qualificações profissionais é bom, mas é crucial ser humano. Isso serve para todos, mas principalmente para profissionais de saúde docente. Verdade. Fica aí o alerta para nós docentes também. É isso aí. Precisamos sempre nos colocar no lugar do outro, o tempo todo, minha gente. Concordo. No contexto das mães, deixo a minha total admiração por elas, mulheres fortes que geram, e gerar é uma bênção. Muito bem, Jéssica, esse é meu lema. Não adianta surtar. É isso aí. Sucesso para mim, Isadora agora. Sucesso para mim é ter paz na vida. Muito bem. Importantíssimo também.
Gente feliz não incomoda, né, Isadora? Isso. Empreender, minha gente, é para você que está na graduação, é para você que já tem uma profissão, que tem um negócio, que sonha em ter um negócio, que sonha em entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque já é comprovado que mesmo que você já siga uma carreira fixa, e mesmo que você não vá ser dono de um negócio, esse conhecimento, essa bagagem, esse ambiente vai fortalecer a sua própria carreira profissional, independente da área. Então, a partir de agora, vamos sair com essa mensagem poderosíssima que a professora Kelly nos trouxe aqui hoje. Considerar, em primeiro lugar, o que é sucesso para você, fatiar suas metas em metas reais, pequenas, possíveis de ser alcançadas, no tempo que você tem. Eu sou mentora de carreira de algumas mulheres e aí eu vejo muitas colocando metas impossíveis, metas que não cabem num dia de 24 horas. O que que adianta? Ah, eu ia adorar ter vários artigos publicados, como eu vejo um monte de colega tendo, mas não é a minha realidade. E quando eu tentava fazer isso, eu perdia a saúde, eu perdia tempo com meu filho, eu perdia noites de sono. Porque se tem uma coisa que mãe faz é escrever à noite, depois que o filho dorme. Ixi, normal. Mas será que é uma situação sustentável? A gente tem que pensar nisso. Eu dou conta de fazer isso a longo prazo? Eu preciso fazer isso mesmo? Eu quero fazer isso mesmo? É isso que é sucesso, felicidade para mim? A gente tem que buscar o que é. Esses sentidos, né? Gostei muito da gente pensar esse sentido aí, da vida, da carreira, da profissão, tá bom? Deixa eu ver quem mais está interagindo aqui. Ó, tem alguém chegando atrasado, está perguntando até qual que é a temática. Chegou Ah, tarde, meu hein? Deus. Bom, ó, chegou mais mensagem. Emily Beatriz, tema muito importante. Admiro as mulheres mães determinadas que se esforçam para conciliar a maternidade com a vida acadêmica, trabalho e desejo sucesso sempre. Valeu, querido. Estamos aqui para Obrigada ajudar aí. todas Para vocês. nós todas. A todos vocês, inclusive, que estão nessa trilha do conhecimento, que estão nessa jornada de formação, né? Contem comigo, contem com a professora Kelly. Com Bora certeza. lá no Empreende o FFS para Isso seguir, aí. para ter acesso a muito mais conteúdos. Gente, 20 horas, 23 minutos. Adivinha o que eu tenho que fazer agora? Almoço para tirar marmita para amanhã. Então, bora encerrar, tá Tá bom? na hora de botar as crianças no banho para dormir. Por favor, né? Senão a criança fica ligada aqui, ó, antenada. A sorte que tem É um isso fundinho aí. aqui do laboratório agora, ó. Eu vou colocar aqui o link para vocês pegarem. Opa, errei o link. Para vocês pegarem só a lista de frequência aqui. Quem precisa de certificado, quem quer um certificadozinho, né? Vamos aproveitar que o nosso laboratório já está conseguindo emitir lindos certificados digitais. Ai, que delícia. O seu professor já está no seu WhatsApp. Nosso nome é Muito hashtag obrigada. Eficiência. Muito Mentira, porque senão eu obrigada. esqueço. Eu também faço isso. Eu digo que a Hortência, gente é multitarefa porque a gente tem essa capacidade treinada. O treinadíssima. baby brain não nos permite deixar para fazer depois. Não. Ah, eu fico sem graça de te cobrar, professor. Pelo contrário, minha gente, cobre, porque uma hora sai, né? Eu gosto é de... Exatamente. Eu digo isso para os alunos: se eu não respondi sua mensagem em 24 horas, é porque caiu no buraco negro. Manda de novo. Não desista, persista. Isso aí. Gente, E muito vamos obrigada. marcar a interação daí para cá. Então, já vou deixar na agenda aqui Oba. para te chamar para a gente definir uma data. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Conto com esse convite, conto com vocês seguindo lá a professora Kelly no Empreende UF. Com Ela até certeza. colocou aqui, ó, Empreende UFFS, maior de Santa Catarina, talvez maior da região sul. Eu andei pesquisando, eu acho. É, também não Também tenho acho. certeza. Tem que achar os números dos outros para a gente poder comparar. Bora fazer uma comparação estatística. Você me manda os dados, eu mando a É, estatística para você. fechou. Gente, muito obrigada. Obrigada pela Tchau, presença. gente. Eu espero que tenha trazido muita luz aí e muito acalento no coraçãozinho de vocês. Valeu, beijos. Tchau, tchau, até a Obrigada, gente. próxima. Tchau, Boa tchau. Até a noite. próxima.